Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriano Seide e o vídeo de hoje é sobre as duas características, as duas habilidades que você precisa desenvolver para ter produtividade máxima. Eu percebo que as pessoas, elas querem ser produtivas e querem vencer a rotina do dia a dia e terminar o dia com resultados. Mas na prática não é isso que eu percebo. Eu percebo que as pessoas ou ficam estagnadas, paralisadas, procrastinando as coisas importantes, ou então entram numa correria frenética de fazer muitas coisas, várias coisas ao mesmo tempo e acabam não fazendo aquilo que é realmente importante. E acabam o dia frustradas, desmotivadas, porque têm a sensação de serem improdutivas. E eu sei por que isso acontece, e neste vídeo eu preparei para você uma aula bastante densa, bastante profunda sobre esses motivos, sobre essas características, para que você desenvolva e que você possa realmente adquirir as habilidades para ser uma pessoa de alta performance e ter produtividade máxima no seu dia a dia. Agora, se você realmente não está comprometido com a sua produtividade, não está comprometido em realizar aquilo que deve ser feito e desenvolver essas habilidades, é claro que a sua vida continuará a mesma, continuará estressado, estressada, continuará desmotivado ou desmotivada e terminando o dia sem qualquer tipo de produtividade, desmotivado, cansado, sem energia para continuar a sua jornada. Mas se você realmente quer adquirir essas habilidades, entender por que isso acontece com você, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque aqui, como eu disse, eu preparei uma aula bastante profunda, bastante densa, para ensinar você a ser mais produtivo. Então fica comigo aqui, porque assim você vai conseguir realizar todos os seus objetivos. Como eu disse, eu percebo que as pessoas querem ser mais produtivas, mas elas não percebem algumas coisas essenciais. E essas duas habilidades, essas duas competências que as pessoas têm, que conseguem ser mais produtivas, elas estão baseadas em duas características que são a realização e o planejamento. São pessoas que conseguem reunir em si essa capacidade de planejar corretamente e de produzir e de realizar o que planejaram. E eu vou explicar algo para você. Todos nós temos algumas características que fazem parte da nossa personalidade, fazem parte daquilo que nós somos. Nós aprendemos desde cedo a adquirir algumas habilidades, adquirir algumas competências. E durante a nossa vida, a gente vai fortalecendo essas habilidades que a gente já tem por conta da nossa personalidade, ou a gente pode também adquirir novas habilidades, aprender novas competências para que a gente consiga ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e atingir os resultados que a gente quer. Portanto, eu vou falar sobre essas duas características de realização, pessoas realizadoras e pessoas planejadoras, que têm essa habilidade de planejar. E ao levar em consideração essas duas características de planejamento e de realização, ao combinar essas duas características e categorizar essas características, eu acabo encontrando quatro tipos de pessoas. Quatro tipos de pessoas com características, personalidades e habilidades diferentes. Somente com essas duas características eu formo quatro tipos de pessoas, categorizo quatro tipos de pessoas. E quais são esses quatro tipos de pessoas? Antes de falar dos quatro tipos de pessoas, eu vou dizer para você que eu vou enumerar esses quatro tipos de pessoas e depois nós vamos aprofundar a nossa reflexão, a nossa análise em cima dessas características. Então, quais são esses tipos de pessoas? Quais são esses quatro tipos de pessoas? O primeiro tipo de pessoa é aquela que não planeja e não realiza. É aquele tipo de pessoa que nem tem habilidades naturais, habilidades que já estão dentro de si, que de planejamento elas não planejam
e também elas não têm essas habilidades de realização, não são pessoas proativas de realização, de execução, não são. Então, o primeiro tipo de pessoas é aquele tipo de pessoa que não planeja e não realiza. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela planeja, mas ela não realiza. Ela tem habilidades de planejamento, de entender a situação, de planejar, mas acabam não realizando o que planejaram. Esse é o segundo tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa é aquelas pessoas que não planejam, mas realizam. É aquele tipo de pessoa que faz o que dá na cabeça dela e ela vai fazer o que está na cabeça dela, mas ela não planejou as ações que deveria executar. Esse é o terceiro tipo de pessoa. O quarto tipo de pessoa é aquela que planeja e que executa. É um tipo de pessoa que tem a habilidade de planejar bem o que ela quer, estabelecer com clareza tudo o que quer e realizar, executar aquilo que planejou. Então fica aí os 4 tipos de pessoas categorizadas em função dessas duas características de planejamento e de realização. Agora o que eu quero fazer com você? Quero aprofundar a análise sobre esses 4 tipos de personalidades ou 4 tipos de pessoas, né, das habilidades que elas têm. Lembrando que o primeiro tipo de pessoa, lembrando você aqui, que o primeiro tipo de pessoa é aquela que não planeja e não realiza, o segundo tipo de pessoa é aquela que planeja, mas não realiza, o terceiro tipo de pessoa é aquela que não planeja e realiza, e o quarto tipo de pessoa é o que planeja e realiza. Agora, comece a pensar aí, antes de nós aprofundarmos a análise desses 4 tipos de pessoas, comece a pensar desde já quais são as habilidades naturais que você tem. Qual é a sua tendência? Você tem um tipo de personalidade, um tipo de jeito de ser, com habilidades naturais que você planeja mais, você é mais planejador ou você é mais realizador, você é mais executor? Que tipo de habilidade está mais presente em você? Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo e o objetivo também dessa aula é criar uma consciência das coisas que você faz, porque muitas pessoas elas não conseguem olhar para si mesmas e identificar quais são as habilidades e competências delas. Elas não estão habituadas a olhar para si mesmas e identificar quais são as habilidades que têm e muito menos quais são as habilidades que elas precisam desenvolver. Então fica aqui o meu convite para você, se você quiser pode comentar aqui que tipo de pessoa, que tipo de habilidade você tem mais aflorada em você. Você é mais planejador ou você é mais realizador? Você costuma planejar mais as coisas ou executar mais as coisas? Comece a pensar por aí. Então volta aqui para a gente aprofundar a análise desses 4 tipos de pessoas. Vamos lá. O primeiro tipo de pessoa, como eu disse, é aquela que não planeja e não realiza. É aquela pessoa que vive num marasmo estagnado da vida, aquela pessoa que não tem um sonho grande, não sabe para onde vai e também fica paralisada. É aquela pessoa que vive a vida conforme tem que viver. As coisas vão acontecendo e ela não dá muita importância para ela. Geralmente essas pessoas, elas acabam vivendo alguns sentimentos ruins, ficando frustradas, estagnadas, desmotivadas. E talvez você esteja aí neste caso, nessa situação de estagnação, de desmotivação com a vida, não sabe o que tem que fazer, não sabe para onde ir, acaba não fazendo nada, vivendo naquele marasmo, naquela estagnação, porque você nem planeja, não tem essa clareza da onde tem que ir, qual a direção, não sabe o que tem que fazer e também não faz nada, não realiza nada, vive um dia após o outro naquela mesmice que não te leva para lugar nenhum. E a pergunta que eu faço, se você se enquadra nesse tipo de pessoa, a pergunta que eu te faço é:
Onde vai acabar isso? Como você vai estar daqui a algum tempo? Aonde você vai chegar com isso? É muito provável que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos você continue na mesma situação que você está. E se sentindo frustrado por isso, se sentindo frustrada por isso. Você percebe as pessoas avançando, progredindo, conquistando as coisas na vida e você fica frustrado porque você não planeja, não sabe para onde tem que ir e acaba não fazendo nada. E aí vem aqueles sentimentos realmente de frustração, de um sentimento ruim que beira até um sentimento de depressão aí, um sentimento de depressivo, um estado depressivo que não é legal para você. Então, comece a refletir sobre essa característica. E se não é o seu caso de se enquadrar nesse primeiro tipo de pessoa, eu convido você a olhar para os lados, para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para começar a observar que esse tipo de pessoa, ela existe. Talvez você conheça alguém que tenha esse tipo de comportamento, talvez você conheça alguém que tenha esse tipo de perfil, que fica lá vivendo a vida como ela é. Ponto final. Talvez agora comece a ficar mais claro, e agora nós vamos então passar para uma análise do segundo tipo de pessoas, a segunda categoria de pessoas, que são aquelas pessoas que planejam, mas não realizam. E esse tipo de pessoa, ela tem uma habilidade de reflexão maior, uma habilidade de organização dos pensamentos, ela tem uma habilidade de ficar refletindo sobre as coisas que acontecem. Isso é uma característica muito forte nessas pessoas que planejam, mas não realizam. Ela tem essa habilidade de planejamento, de conectar as informações, de conectar os acontecimentos, conectar o conhecimento que ela adquire ou que ela tem para desenvolver um bom planejamento. Elas, no fundo, por refletirem muito, elas até sabem onde elas querem chegar. Elas até têm clareza sobre o objetivo que elas têm. Elas também sabem o caminho porque elas têm o conhecimento necessário para chegar lá. Mas são pessoas que alimentam sentimentos de medo, de insegurança e de não ter essa proatividade de fazer as coisas acontecerem. Porque não desenvolveram essa habilidade de executar, de fazer, de realizar. Elas têm muito forte uma característica, uma habilidade de planejar, mas não agem. Elas sabem para onde querem ir, mas acabam paralisadas ali, porque geralmente procrastinam, deixam as coisas para depois, o medo toma conta, a insegurança toma conta e acabam extremamente frustradas por não conseguirem realizar aquilo que elas querem que aconteça. E talvez neste tipo de categoria você possa ser uma pessoa que esteja enquadrado nesse tipo de perfil, nesse tipo de categoria, nesse tipo de pessoas que planejam, pensam, refletem, mas acabam não agindo, acabam deixando para depois, acabam procrastinando e não fazendo o que deveria fazer. O terceiro tipo de pessoas é o inverso disso. São aquele tipo de pessoas que acabam não planejando, mas realizando. É aquele tipo de pessoa que não tem uma habilidade natural de conectar os pensamentos, o conhecimento e acabam não planejando nada. Elas muitas das vezes não sabem o seu próprio objetivo, não sabem o que tem que fazer, não têm um bom plano de ação, não conhecem e não sabem qual é o próximo passo que precisam dar. Mas elas são altamente realizadoras, elas possuem dentro de si essa característica de fazer, de realizar, de executar. Só que essas pessoas acabam numa correria, fazendo as coisas, mas fazendo as coisas que não levam elas para lugar nenhum, ou não levam elas
para o lugar que elas deveriam estar. Elas não têm um senso de prioridade, elas não sabem o que é prioritário, o que é importante, elas não medem os riscos, elas não medem os prós e os contras, simplesmente vão fazendo. Só que por não chegar em lugar nenhum, ou de repente adotar uma estratégia errada, acabam que tem que refazer o trabalho, elas acabam não chegando num lugar nenhum e tem que mudar de estratégia, mudar aquilo que já foi feito, tem que refazer tudo aquilo que ela já fez. E, sobretudo, elas são pessoas que têm alto nível de motivação, alto nível de energia. Só que toda essa energia, toda essa motivação são canalizadas muitas vezes para execução errada, para as coisas erradas, para as coisas que não deveriam ser feitas, que levam para o outro caminho. Não adianta nada eu ter energia, motivação, fazer as coisas, mas se eu não faço as coisas certas, as coisas que precisam ser feitas. E acaba o final do dia, essas pessoas fazem tanto, correm tanto, mas chegam no final do dia também com a sensação de frustração porque não fizeram aquilo que realmente era importante. O quarto tipo de pessoa é aquela pessoa que tem essa capacidade de planejamento e essa habilidade de realização. Essas são as pessoas que conseguem reunir essas duas habilidades. E como são essas pessoas? Elas sabem exatamente onde querem ir, elas já fizeram uma avaliação, um planejamento prévio, elas sabem quais são os passos que elas precisam dar e também têm alto nível de clareza sobre o que precisam fazer. E o passo seguinte disso é que elas também têm um alto nível de motivação e de energia para realizar. Só que diferente do tipo de pessoa anterior, do terceiro tipo de pessoas, elas realizam muito, mas realizam as coisas certas, aquilo que elas planejaram. E ao realizar aquilo que planejaram, a sensação de produtividade, a sensação de evolução, de progresso, a sensação de que está evoluindo na busca dos resultados que ela quer, a sensação de que está conquistando passo a passo os objetivos dela, faz com que essa motivação, faz com que essa energia vá aumentando e vá se renovando no dia a dia. E isso gera mais foco, mais disciplina e mais consistência para elas realizarem o que elas querem. Então eu dei um panorama aqui para você entender essas duas características de planejamento e de realização, e eu comentei algumas características desses 4 tipos de pessoas que nós categorizamos aqui somente para fins didáticos, para você talvez começar a refletir sobre as suas habilidades, refletir sobre si mesmo e identificar aí quais são as suas habilidades, as suas potencialidades, aquilo que você já é bom, aquilo que já está dentro da sua personalidade, faz parte de você, e também para você começar a pensar e perceber aquilo que faz você tropeçar no meio do caminho, que faz você ser improdutivo, que faz você ser ineficaz na busca dos resultados e dos objetivos que você quer. Mas para que identificar? Só por identificar? Óbvio que não é só para identificar. Você precisa estar presente, estar consciente das suas habilidades e das suas limitações para você buscar mais conhecimento e você buscar desenvolver as habilidades que faltam em você. E é possível isso? É óbvio que é possível. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente evoluir e crescer e aprender, nós estamos falando também de desenvolver comportamentos, desenvolver habilidades que possam ajudar você a chegar onde você quer. E eu sei que você conhece pessoas que não são produtivas. E sei também que você conhece pessoas que são altamente produtivos.
E você pode estar nesse meio do caminho, você pode estar de um lado ou do outro, ou no meio do caminho. E eu tenho certeza que se você realmente estiver disposto ou disposta a desenvolver essas habilidades, estiver disposto ou disposta a adquirir essas habilidades, conhecer mais, aprender mais, você realmente vai conseguir ser mais produtivo e vai conseguir ter o tipo de vida que você quer. Você vai conseguir chegar no seu trabalho com as coisas organizadas, com clareza daquilo que você precisa fazer, estimando o tempo que você precisa porque você planejou fazer isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir dar foco àquelas coisas prioritárias que você elegeu para fazer durante o dia e terminar o dia produzindo, evoluindo, fazendo e alcançando os seus objetivos. E isso sim vai te dar a sensação de dever cumprido. Agora, claro que você pode fazer o contrário, até porque se você não decidir realmente estar comprometido a fazer o que tem que ser feito e adquirir essas novas habilidades para você desenvolver o seu comportamento, desenvolver as suas competências, se você não estiver disposto a ser produtivo realmente, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar no estado que você está. Você vai continuar na situação que você está. E você talvez, quando eu expliquei os 4 tipos de pessoas e as 2 características de planejamento e realização, talvez você já tenha se identificado em alguns dessas categorias. Talvez você já tenha identificado realmente como você funciona, como funciona a sua mentalidade, como funciona a sua estratégia mental, como funciona os seus comportamentos no dia a dia. E tudo isso que eu estou falando não está baseado em mim, no que eu acredito apenas, no que eu acho. Tudo isso que eu estou te falando está baseado em técnicas, em ciência, em pesquisas científicas que demonstram isso que eu estou dizendo. E talvez você aí possa entender que a nossa evolução e as nossas conquistas, os objetivos que a gente quer alcançar, podem ser sim alcançadas, desde que você realmente esteja disposto a aprender e a mudar isso. Sabe por quê? Porque se você não mudar, as coisas vão continuar como estão. Se você não mudar, você vai continuar se sentindo frustrado, desmotivado, você vai continuar se sentindo pressionado com a avalanche de coisas que você tem para fazer. Você vai continuar sem energia, pressionado pela sua estagnação, pela sua procrastinação e vai se frustrar com tudo isso. E é óbvio que eu não quero isso para você, mas se você estiver realmente disposto ou disposta a fazer as coisas acontecerem, o meu convite para você é que você comece a prestar atenção naquilo que você precisa desenvolver. Comece a prestar atenção naquilo que você pode desenvolver. E o que é mais importante, e eu quero que você perceba, é que você pode sim ter produtividade, você pode sim realizar os objetivos que você tem para realizar, vencendo o turbilhão de coisas que você tem para fazer durante o dia. É possível você ter uma performance de produtividade que leve você até os seus objetivos. Agora, como é que você vai fazer isso? Como é que as pessoas que têm níveis de resultados e de produtividade muito alto, quais as características que ela tem? Essas 2 características. Dos 4 tipos de pessoas, qual é aquele tipo de pessoa que você acredita que tem uma performance de produtividade máxima? Qual é o tipo de pessoa? É o que não planeja e não realiza? Ou é aquele que planeja, mas não realiza? É aquele que não planeja e realiza? Ou você acredita que aquelas pessoas que têm alto grau de produtividade, elas planejam e realizam? Qual é o tipo de pessoa que você acredita que tenha uma performance melhor na sua produtividade e na sua
no atingir os objetivos e atingir os resultados? Qual é o tipo de pessoa? Se você quiser participar disso, comenta neste vídeo. Qual é o tipo de pessoa que você acredita que tenha produtividade máxima? Eu acredito com sinceridade que são aquelas pessoas que planejam e realizam. São aquele tipo de pessoas que têm essas duas características conjuntas, que trabalham juntas. Na medida em que eu planejo, na medida que eu realizo o que eu planejo, o meu caminho até o meu objetivo, ele é mais curto e ele é mais rápido. Eu não fico dando voltas fazendo o que é desnecessário. Eu não fico caminhando sem saber a direção. Eu não fico paralisado sem saber para onde ir e sem saber o que fazer. Na medida em que eu reúno as duas características de realização e de planejamento, os meus passos são mais confiantes, os meus passos estão na direção certa, os meus passos estão fazendo com que eu consiga avançar. E avançar significa a cada dia estar mais motivado, acreditando que é possível e que cedo ou tarde eu vou chegar no objetivo que eu tenho. E é isso que eu quero que você entenda, porque as pessoas que têm um nível de produtividade máxima e um nível muito alto de produtividade que conseguem realizar, elas têm essa capacidade, essa clareza sobre os seus próprios objetivos. Elas sabem exatamente onde elas precisam ir. Elas têm a clareza de um planejamento bem feito. Elas sabem, além de onde elas querem chegar, elas sabem como fazer e o que fazer para chegar aonde elas querem. Além disso, elas têm uma capacidade incrível e um nível de energia e motivação gigantesco para executarem aquilo que precisa ser executado. Um nível de foco, disciplina e consistência naquilo que elas fazem. Elas conseguem discernir ou saber o que é importante fazer e o que pode ser deixado para depois, ou o que não deve ser feito. Elas sabem o que precisam fazer. E são essas coisas prioritárias e essas coisas importantes que fazem a gente progredir. São essas coisas que estão planejadas, que é o plano de ação, o próximo passo que eu preciso fazer é que nos levam mais adiante. Além disso, essas pessoas, elas têm uma mentalidade muito boa, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que fazem com que elas consigam planejar e realizar. E do que eu estou falando? Estou falando que elas acreditam nessa possibilidade. Elas têm um pensamento, um tipo de mentalidade possibilitador. Elas acreditam que alcançar aqueles objetivos é palpável. Elas também sabem da necessidade e acreditam que aquele planejamento ele é bem-vindo porque vai ajudar na direção. É como se fosse um mapa, um passo a passo do que elas devem fazer. Elas também têm uma capacidade de aprendizado muito alto. Tem dois tipos de pessoas que têm um tipo de mentalidade fixa e um tipo de mentalidade de crescimento. As pessoas com mentalidade fixa, elas acreditam no que elas acreditam e não estão abertas para as novas coisas, não estão abertas para novos conhecimentos. Elas não buscam informações novas, estratégias novas, elas não buscam aprender novas habilidades, elas ficam paralisadas numa mentalidade fixa, acreditando que o mundo é do tamanho do que elas acreditam. E muitas vezes o que nos falta, ou o que falta para aquelas pessoas chegarem aonde elas querem, é adquirir habilidades que possam ajudar nessa jornada de buscar os objetivos e os resultados que elas desejam. Essa reflexão é importante porque certamente você se enquadrou nesses tipos de pessoas e certamente você reconheceu que falta
ou faltam algumas habilidades para você. Talvez o de planejamento, talvez a habilidade de execução. E você precisa estar aberto numa mentalidade de crescimento para adquirir essas novas habilidades, essas novas competências. Talvez se você esteja com a habilidade de planejamento muito baixa, talvez seja porque você não saiba fazer isso. Você já pensou? Você sabe fazer isso? Você sabe fazer um bom planejamento, equalizar e conectar informações, conhecimentos, recursos? Você consegue combinar essas informações para fazer um bom planejamento? Se você não sabe como faz, é preciso que você esteja aberto para aprender esse tipo de coisa. Tem muitas pessoas que são muito boas em planejar as coisas. E talvez você tenha que abrir a sua mentalidade, estar aberto para o novo aprendizado e buscar esse conhecimento. Talvez seja realmente isso que esteja faltando para você ser mais produtivo, para você ser mais... para você conseguir chegar aonde você quer chegar. E quando for realizar, fazer as coisas que estão planejadas, as coisas que deveriam realmente estar sendo feitas. Ou talvez você precise adquirir habilidades de ser mais realizador. E há técnicas, há conhecimento específico, há pesquisas científicas que podem ajudar você a aprender essas habilidades novas. Você pode aprender a ser mais realizador, mas para isso você precisa estar aberto para uma mentalidade de crescimento, para o aprendizado de novas habilidades. Talvez o resultado que você quer, talvez o resultado que você espera, talvez alcançar o objetivo que você quer na sua vida, depende daquilo que você desconhece. Talvez dependa daquilo que você não sabe fazer. E é este o convite que eu faço para você: aprender novas habilidades, seja de planejamento, seja de comportamento de realização, de ser mais executor, de saber ter foco, de saber ter disciplina, de saber ter consistência para chegar aonde você quer chegar. Até porque se você não fazer isso de verdade, você vai continuar improdutivo, você vai continuar estagnado ou numa correria sem fim que não te leva para lugar nenhum. E sabe qual a consequência disso? A consequência é que você vai realmente estar frustrado. A consequência é que você realmente não vai atingir os seus objetivos. A consequência é que você vai se sentir pressionado com as coisas que tem para fazer durante o dia, estressado com o volume de coisas que você tem para fazer. Eu fico pensando como é o seu dia a dia se você realmente não é produtivo. Eu fico pensando você chegando no seu trabalho, cheio de coisas para fazer, com as pendências daquilo que você não fez ontem, daquilo que você não fez anteontem, com os seus clientes, os seus parceiros, ou talvez o seu líder, o seu chefe, cobrando posições, cobrando resultados de você. Eu fico pensando como é isso. Fico pensando que você não consegue nem realizar o que você tem para fazer hoje, porque você está atolado, e também porque você não realizou o que precisava. E está atolado de coisas, e sabe qual vai ser o término deste dia? A conclusão vai ser que você também não vai conseguir resolver as pendências do passado e também não vai conseguir resolver as pendências e as suas atividades de hoje. Qual a consequência disso? A sua frustração, o seu estresse, a sua desmotivação. Muitas vezes com vontade de dar um chute, sabe? O chute no balde. Exatamente. É isso que você quer para você? Eu imagino que não é isso. Eu fico imaginando como é para você, como seria para você o dia ideal. Eu fico imaginando como seria esse seu dia ideal. Chegando no seu trabalho sem pendências porque você foi produtivo até ontem. Chegando com as coisas organizadas e tendo as suas tarefas, a sua rotina diária para desenvolver. Resolvendo problemas, sim. Resolvendo coisas importantes, sim. Coisas prioritárias, sim. E também conseguindo vencer a sua rotina. Chegando no final do dia, depois de ter trabalhado com leveza, com tranquilidade, com motivação, com tempo para focar naquilo que é importante, concentrando-se para fazer as atividades,
sem interrupções, porque você está organizado, porque você está em dia com as suas atividades, conseguindo ser produtivo, e aí você chega no final do seu expediente, feliz, tranquilo, você chega no final do seu expediente com aquele sentimento de dever cumprido, com aquele sentimento de ter realizado as coisas, porque talvez ainda tenha sobrado tempo de você criar coisas novas, de você melhorar o seu processo, de você melhorar a sua rotina, de você incrementar o seu trabalho, de estudar as coisas que você precisa estudar. E aí termina o dia feliz, tendo sido produtivo, tendo sido trabalhado com foco, com disciplina e realizado. E agora sim você pode ir para casa com um tempo livre, com a cabeça livre, feliz, motivado para curtir a sua família ou para fazer as coisas que você quer fazer para você. Eu fico imaginando qual das duas coisas você quer para a sua vida. Mas para isso você precisa estar comprometido com você. Comprometido a colocar em prática o que eu estou conversando com você. Ou comprometido a realizar mais ou comprometido a planejar mais. É claro, se você pode me perguntar, mas Adriano, eu já identifiquei e quero aprofundar. É claro que não consigo explicar numa única aula como você faz para ser mais planejador. Eu não consigo explicar para você como faz efetivamente um planejamento numa aula apenas. Eu posso até produzir novos vídeos explicando como faz um bom planejamento, ou explicando como ser mais realizador, mais executor, como ter mais foco, mais disciplina, como criar hábitos que possam ser mais produtivo. Eu posso fazer outros vídeos para você. Se você quiser, pode colocar aqui nos comentários qual o tema que você quer que eu desenvolva em outros vídeos. E eu vou fazer isso com todo o carinho e com toda a dedicação. Mas você precisa estar disposto a mudar. E você pode começar a fazer desde já. E para encerrar esse vídeo eu vou te dar duas tarefas para fazer, para que você dê um passo adiante, para que você possa avançar em busca desse objetivo de ser mais produtivo, de conseguir vencer a sua rotina do dia a dia. Como eu disse, eu não consigo explicar tudo que você precisa fazer para fazer um bom planejamento ou para ser mais executor e mais realizador, mas eu posso ajudar, dar passos para chegar lá. Eu posso te ajudar e posso te ensinar como fazer para você progredir. E aqui ficam duas tarefas para você estar mais próximo do seu objetivo. A primeira tarefa é identificar quais são as suas características pessoais. Você é mais realizador ou você é mais planejador? Quais dessas habilidades estão mais presentes em você? Quais são as suas habilidades? Liste, faça uma listinha, pegue um caderno e faça essa tarefa, identificando quais são as suas habilidades nesse quesito realizador e planejador. A segunda tarefa que eu vou aconselhar você fazer é desenvolver também, listar também quais são as habilidades que você acredita que você tem que desenvolver, que você tem que aprender. Liste essas habilidades que você precisa e quer aprender, precisa e quer desenvolver para conseguir chegar lá. E para finalizar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber novos vídeos, deixe o seu like, porque assim eu vou entender que você está gostando dos vídeos e gostando dos temas, e deixe o seu comentário se você quer pedir algum tema para eu desenvolver e espalhe essa mensagem para mais pessoas, para que elas possam aprender também a alcançar os seus objetivos, ser mais produtivas e terem os resultados que elas querem ter. Um forte abraço, vai lá, faz acontecer, entre em ação. Valeu, forte abraço.